Abram suas Bíblias comigo, no livro de Romanos. Capítulo de número 1, e os versos de número 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler o 17 também? Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Pode sentar. Uma alegria muito grande poder falar aos irmãos mais uma vez, à Igreja de Jesus. Para mim uma honra muito grande, uma alegria muito grande receber você aqui de 5 anos orando para esse cara visitar a nossa igreja. Estou muito feliz com a sua presença aqui, Deus abençoe. Queridos, muito bom poder falar com os irmãos ainda nesse início de ano. Muito bom poder falar sobre as bênçãos que nós recebemos através da palavra no Natal, no Ano Novo, as direções que Deus nos deu nesse púlpito, através dos ministros, através do louvor, através da comunhão com os irmãos. Muito bom poder ouvir a direção que o Senhor nos dá. Aqui, a carta de Romanos, o livro de Romanos, como toda a Bíblia, mas em especial o livro de Romanos, ele nos trata da justificação pela fé. O apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, ele vem falando na carta inteira de Romanos pela sua justificação pela fé, que nós deixamos um pouco as obras de lado e nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Hoje, nos nossos dias, é um status você poder dizer que você é cristão. Hoje, se você chega numa empresa e você é um cristão genuíno, se você apresenta frutos de ser um cristão, você tem um status, que é um status de você poder levar o nome de Jesus, das pessoas poderem te dar um crédito porque você é cristão. É comum o cristão em rodas de amigo, quando você chega, eles dizerem: olha, não vamos falar desse assunto não, que fulano chegou. E é isso mesmo, segura a maldade, nós chegamos. A igreja está aqui, segura. A igreja também tem esse papel de retroceder a maldade. Não façam o mal na nossa frente. Então nós temos um status de cristão. Nós podemos dizer com muito orgulho que nós somos cristãos, que nós somos cristãos, que nós seguimos a Cristo, que nós levamos o Evangelho do Senhor Jesus. Em outros lugares, você ser cristão, você ser amigo de Jesus, pode acarretar em você perder algumas oportunidades, pode acarretar em você ser motivo de deboche, de chacota, pode acarretar em você ser motivo de exclusão, das pessoas te excluírem porque você professa o nome de Jesus. Pode ser motivo de você sofrer perseguição da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, na faculdade. Professa que você é cristão na faculdade? E aí você vai ouvir todo tipo de chacota ao seu respeito. Só que por mais que tenhamos pontos de dificuldade em entender
Ainda que nós tenhamos alguns pontos difíceis na nossa vida, pode ser família, pode ser a própria mãe, te menosprezando porque você segue a Jesus, pode ser o pai, os irmãos, os filhos. Ainda assim existe um status. Se você segue conforme a palavra pede, para você gerar frutos dignos de arrependimento, você tem status quando você é cristão. Só que no tempo em que Paulo estava dizendo isso, no tempo em que o apóstolo Paulo chega e ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não tinha status. Não era glorioso o apóstolo Paulo chegar e dizer: eu sigo o evangelho de Jesus Cristo. Naquela época, o apóstolo Paulo, quando ele crava essa palavra dizendo o evangelho é o poder de Deus, ele corre um grande risco de ser perseguido por Roma, ele corre um grande risco da pressão social que existia na época, porque você ser cristão dentro de um estado romano, pós-morte de Cristo numa crucificação, significava que você seguia os passos daquele mestre que foi morto naquela cruz. E todos foram testemunha da cruz de Cristo. Todas aquelas pessoas que viviam naquela época foram testemunhos da cruz de Cristo, da brutalidade do que foi daquela morte. E sobre isso, todo mundo era crente, que ele morreu, que ele foi crucificado, que ele foi martirizado, torturado. E o grande desafio dos discípulos não era dizer que Jesus morreu numa cruz, mas era ser testemunha de que ele andava vivo, era ser testemunha de que ele havia ressuscitado, era ser testemunha de que ele morreu e ele venceu a morte e ele voltou. Essa era a maior dificuldade. E se formos falarmos em testemunha, nós temos alguns tipos de testemunha. Se acontece um caso aqui agora na igreja, nós que estamos aqui presentes, nós somos testemunhas oculares, porque nós estamos vendo, ou nós somos as testemunhas que ouviram o que foi dito. E isso também aconteceu no tempo de Jesus. Quando Jesus começa a aparecer aos seus discípulos, eles tinham que ministrar e dizer que Jesus havia ressuscitado. Só que ou eles viram Jesus, ou eles ouviram Jesus. Dois tipos de testemunhas: quem viu e quem ouviu. Se eu perguntar aqui para nós, muitos de nós talvez não vimos, com toda certeza agora eu vou afirmar, não viu, mas talvez você seja uma testemunha que você ouviu Jesus falar. E é muito interessante que quando Jesus morre, ele pede para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. E eles ficam, e acontece Atos capítulo 2, eles são cheios do Espírito Santo. E aí eles começam a falar para ser testemunhas, não somente nas palavras, não somente naquilo que eles viram, não somente naquilo que eles ouviram, mas agora os sinais seguiriam aqueles que creram. A partir de agora o poder de Deus acompanharia os cristãos. E olha que coisa bonita, hoje você, a igreja de Jesus Cristo, somos revestidos com o poder do Espírito Santo. Nós recebemos a virtude do Espírito para anunciar o seu evangelho. Só que na atualidade, nos dias de hoje, existe um movimento que foi se modificando com o passar dos anos, e esse movimento veio acrescentando algumas coisas no evangelho. Ele vem colocando que você precisa ser
Você precisa de Jesus e mais o seu dízimo. Ele veio colocando que você precisa de Jesus e mais fazer alguma coisa na igreja. É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e a idolatria. É Jesus e os santos. É Jesus e tudo aquilo que vem sendo colocado pós Jesus. Mas esse evangelho de poder, ele não é o evangelho de Jesus Cristo. E o que nós temos que ter cautela não é com o evangelho que vem descaradamente dizendo que não é o evangelho de Jesus. Porque esse evangelho nós sabemos. Nós olhamos e falamos, não é o evangelho de Jesus. Mas é com aquele que vem sorrateiramente. Aquele que vem gradativamente plantando no seu coração, plantando na sua mente. Que tudo bem se você fizer. Que tudo bem se você não santificar essa área. Que tudo bem se você der um passinho naquilo que é errado. Afinal de contas, é a graça, como Paulo fala aos Romanos. Não é pelo que você faz, é a graça de Deus. E o evangelho foi se diluindo, e em alguns lugares, infelizmente, se você entra para ouvir uma mensagem, você precisa voltar deletando aquilo que você ouviu. Porque não se caracteriza mais como o evangelho de Jesus. Porque nós temos 1h30 de louvor. Porque nós temos um momento de cura, nós temos um momento de quebra de maldição hereditária, nós temos um momento de expulsão de demônios, nós temos um momento de batismo, mas nós não temos o momento de falar de Jesus. E ele pode parecer o evangelho, mas ele não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é uma mensagem certeira, específica e pronta para o seu coração. O evangelho de Jesus, ele não fala sobre restauração do seu casamento. Ele não fala sobre o quão você pode ganhar dinheiro esse ano. Ele não fala sobre cura das suas doenças. Além de que isso faz parte do evangelho de Jesus, essa não é a centralidade do evangelho. O evangelho, como o apóstolo Paulo diz aqui no livro de Romanos, e ele diz no versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, Jesus veio para os seus, e depois para os gregos. Mas aqui os gregos podem ser colocados como gentios, aqueles que não são judeus. Primeiro ele pregou para os seus, mas depois ele comissionou a sua igreja para ir até os confins do universo, até os confins do mundo, para que possa ser pregado o evangelho a toda criatura. O evangelho que é o poder de Deus. É esse que é o evangelho que nós proclamamos. Esse é o evangelho que nós bendizemos. Quando Paulo diz, eu não me envergonho, é porque na época existiam pessoas se envergonhando. É porque na época havia cristãos que não estavam conseguindo seguir com fé, com genuinidade, o evangelho de Jesus. Eles não conseguiam ter uma fé madura e genuína para continuar. Por quê? Uma fé marginalizada. É uma fé de pessoas que vieram da periferia. Uma fé de pessoas que eram indoutas, pescadores, homens simples. Se espalhou no nosso meio. E você quer uma resposta maior do que o Império Romano poderoso? Uma resposta maior para a secularidade do que o império sendo tão poderoso quanto era, exercendo penas de mortes terríveis na frente de todo mundo. O poder que o Estado tinha nas suas mãos. E o apóstolo Paulo se levanta nesse mesmo período dizendo: o poder é de Deus para a salvação de todo o que crê. Vocês querem resposta com poder?
Então tome, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. E quando Paulo fala isso, ele traz para si perseguição. Quando Paulo fala isso, ele traz para si portas fechadas, dificuldades para poder ministrar o Evangelho de Jesus. O que é totalmente diferente do que quando os dias foram passando, os anos foram passando, e se tornou agora status. E agora, essas igrejas que se prostituíram, essas igrejas que tomaram do vinho da embriaguez, essas igrejas que começaram a diluir o Evangelho para que ele fique mais morno, mais temperado, que ele fique mais suave de ser ouvido. Certa vez chegaram para Jesus e os discípulos disseram: Senhor, como esse sermão é duro, quem vai poder ouvir? E o Senhor diz para os discípulos: vocês também não querem ir junto com a multidão? E a resposta que Jesus teve é: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna vem do Senhor. Para onde nós iremos? Ainda que esse ano seja um ano difícil, ainda que as dificuldades do ano venham, e vão vir, viu, irmão? Lá no planejamento sai tudo lindo, né? Mas vai vir as dificuldades. E que você esteja preparado para o dia mau. Que você esteja com as suas bases fortificadas em Cristo. Não no seu irmão, não na sua mãe ou no seu pai, mas em Cristo Jesus, que é a rocha de esquina, que é o ângulo a qual sustenta todo o alicerce da casa. E esse evangelho diluído, esse evangelho que não tem poder, que pregam por aí afora, é um evangelho que nós devemos nos preocupar e blindar a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, para aquilo que estão dizendo que é o evangelho e por muitas vezes pode entrar dentro do nosso coração. Muitas vezes, queridos, quando Cristo te comissiona para poder pregar o evangelho, e se você não sabe para aquilo que Deus te chamou na sua vida, eu estou te dizendo agora, Ele te chamou para pregar o evangelho. Se é no louvor, se é na pregação, se é recebendo na porta, mas Ele te chamou para anunciar as boas notícias. E se existe uma boa notícia, é sinal que antes da boa notícia houveram más notícias. Se eu devo a alguém, é porque eu fiz uma dívida. E como que o pecador, como que a pessoa que se achega a Cristo, ele sabe que ele recebe uma graça de Deus, se ele não sabe o tamanho que foi o seu pecado, se ele não sabe o tamanho que foi a sua ofensa contra Deus? É no mesmo livro de Romanos que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós tínhamos um escrito de morte, nós tínhamos um escrito de dívida, nós pecamos em Adão, você estava sendo representado em Adão, e o fruto que foi comido foi herdado dentro de nós para a morte. Mas Cristo, que soberanamente, junto com o seu Pai, fez um plano de salvação para nós. Cristo veio e Ele pagou toda a dívida. Imagina que você é um réu. Imagina que você cometeu um crime. E você cometeu um crime muito pesado, muito duro. E te pegaram e te levaram diante de um tribunal. E aí diante do tribunal, os advogados levantam, fazem as acusações, tentam te defender. Foi pego em flagrante, não tem como você se defender. Culpado. Imagina que esse crime foi contra você, foi contra seus filhos. E aí no dia
o juiz se levanta desse tribunal e ele diz: olha, eu sou um juiz bom, eu sou um juiz amoroso, bondoso, eu não vou condenar esse bandido não. Você matou, né? Mas eu te perdoo, vá em paz. Isso traria uma grande revolta à sociedade, à comunidade, até para fazer a justiça com próprias mãos. Agora imagina que nós somos o bandido, que nós somos os assassinos, e que fomos pegos no ato do nosso pecado, no ato da nossa maldade, e fomos levados até um juiz. Só que o castigo, a pena, não caiu sobre você, caiu sobre Jesus naquela cruz. E agora não existe mais nenhum escrito de dívida, não existe mais nenhuma pena para você pagar. A graça de Deus abundou dentro das nossas vidas, e a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou em graça. Teólogos dizem que se formos nas prisões de antigamente, do tempo romano, estava ali uma cela fria, insalubre, pequena, e quando o prisioneiro ele pagava o seu escrito de dívida, ele pagava a sua dívida, tinha uma placa ao lado da cela dizendo: Tetelestai, está consumado, foi pago, pode ir embora, está livre. Quando Cristo naquela cruz, ele brada: está consumado. Eu paguei o escrito de dívida da igreja, eu paguei o escrito de dívida dos meus. Andávamos antes como ovelhas sem pastor, mas o bom pastor veio e nos trouxe a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele nos trouxe a poder comer do seu evangelho, a poder ser participante da sua ceia. E que status é esse de podermos sermos chamados, como diz em 1 João, filhos de Deus? Que grande amor nos tem concedido nosso Pai de sermos chamados filhos, filhos de Deus. Talvez alguma situação da sua vida comece a te trazer um pouco de vergonha, um pouco de inquietação, talvez te traga um pouco de medo de você poder dizer que eu não me vergonho do evangelho. Mas Cristo está te dizendo, as escrituras sagradas estão saltando essa noite e dizendo: o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus, ele não é só em ressuscitar mortos, em curar enfermos, em restaurar casamento, em nós organizarmos eventos para que a igreja possa ser toda atendida e assim fortificada. Mas ele é muito mais do que isso, ele é o poder de Deus, ele é a ação do sim de Deus para nos salvar, é a ação positiva de Deus dizendo sim, sim, é esse o poder de Deus, o evangelho de Jesus, não o diluído, não o diluído. Essa semana que passou eu estava ouvindo uma ministração e o pastor dizia, lá em Mateus capítulo 6, 33 diz: busca primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vem para a igreja, faz a sua oferta, faz o seu sacrifício, e tudo quanto são as outras coisas serão acrescentadas. Se nós pararmos, irmãos, para analisar o texto está dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em nenhuma versão está escrito as demais coisas.
todas as versões estão escrito estas coisas. Que coisas são essas? Se nós voltarmos um pouquinho no contexto imediato, versículos atrás, Jesus está dizendo que na sua caminhada com Ele não te faltaria lugar onde você reclinasse a cabeça, não te faltaria roupa, você não andaria nu, e não te faltaria o pão de cada dia. Então busca o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa de Deus. Você vai ter um lugar para dormir, você vai ter o que vestir, e você vai ter o que comer. E como é simples e é rápido para a gente começar a se diluir daquilo que é o Evangelho de Deus. Mas existe um poder muito maior do que nós ficarmos em lugares rasos, comendo a papinha. E então, para prosseguirmos para os lugares profundos das Escrituras, para encontrar os tesouros que ali tem para a gente. Abre sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. O capítulo é o de número 2. Um pouquinho para frente, Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 5. Se você precisou ser perdoado, é porque você pecou. Se você precisou se arrepender, é porque você fez errado. E se você só sabe o tamanho do quão você foi perdoado, se você também sabe o que você fez de errado. E o seu erro, Cristo pagou. Isso é maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas nos céus, e nas coisas da terra, e as coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Mas Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, mas Ele abriu mão da sua glória, veio em forma de servo. A palavra original aqui do grego quer dizer doulos, serviçal, aquele que faz os serviços de servidão, aquele que vem como escravo, aquele que vem para servir. E Ele abriu mão da sua glória, e serviu, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Mas Deus, o grande Pai, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua, e todo joelho, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e confessará que Ele é Senhor. Nos céus, na terra e debaixo da terra, confessará o poder de Deus. Ele é Senhor. Queridos, as boas notícias, a boa notícia para você hoje é que Cristo, amavelmente, Cristo, soberanamente, como servo, veio limpar a nossa ficha. Não mais como um servo um patrão que
entrega alguma coisa ao seu serviçal, mas que também cobra por aquilo que Ele fez. Cristo te salva e te dá a liberdade de você viver para Ele, com a graça dEle, com o próprio Espírito de Deus, sustentando, apoiando, levando, discipulando, inspirando, enchendo, revestindo, para a glória dEle mesmo. Se você pecou, se você errou, não se afasta, não vai para longe. Se você pecou, chega mais perto. Se você fez algo que desagradou ao coração de Deus, vem mais para perto. Cair dentro da igreja é cair no gostoso. Cair dentro da igreja é cair num colchão bem fofinho, que você cai e não se machuca. Cair na igreja de Cristo é sinal de graça de Jesus. A mesma igreja que um dia te magoou com um falso evangelho, é vindo dentro da mesma igreja, mas agora a igreja de Cristo, que te sarará, que te curará. É dentro dessa mesma igreja que você receberá o renovo do Senhor, que você será revestido para poder pregar esse evangelho de poder para salvação, não apenas do doutor, não apenas das pessoas importantes, mas para a salvação de todo aquele que crê. Está acessível. Nós estamos no ministério da graça. Ei, o seu pecado que você luta, ele pode ser superado com a graça de Jesus. Cristo opera em nós tanto querer quanto efetuar. O Senhor é poderoso para nos livrar. Mas se cair, lembra, chega mais perto, vem de novo. O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. E que essa frase do apóstolo Paulo, dizendo que não se envergonha do evangelho, ecoe nos seus ouvidos a semana inteira. Eu não me envergonho do evangelho. Não porque eu acho bonito, não porque eu achei uma palavra legal de trazer hoje, mas porque é o poder de Deus para salvar todos os que crerem. Eu quero ler um último texto com os irmãos, que fala uma profecia do que iria acontecer, está lá em Isaías, com o Evangelho, com Jesus. Está lá em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. O Evangelho já estava sendo anunciado desde os profetas. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, já estava sendo anunciado lá no Antigo Testamento pelos profetas, pela lei, até que se cumprisse em Cristo Jesus. Mas as Escrituras inteiras, elas apontam para o Mestre, elas apontam para os ensinamentos de Jesus, elas apontam para aquilo que viria. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno e o Príncipe da Paz. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Maravilha, apontando para a onipotência de Deus, para todo o poder que existe naquilo que Ele pode fazer.
as maravilhas do Senhor, aquilo que está dentro do seu poder. Conselheiro. Quem aqui já foi aconselhado por Jesus? Quem aqui já recebeu um conselho sobre o que fazer do Espírito Santo? Sobre o que não fazer do Espírito Santo? Ele é Deus. Jesus é Deus. E Ele é um Deus forte. Aquela cruz mostrou o tamanho da força do nosso Deus, o tamanho do poder que se revela através dele. Ele é eterno, desde sempre. Ele estava desde a criação. Ele é o alfa, o ômega. Ele começa, Ele deu início e Ele estará no fim. E Ele é o príncipe da paz. A palavra nos diz que Cristo veio trazer uma palavra de reconciliação. Que Deus tinha uma palavra de reconciliação. E que no seu Filho Ele entregou essa palavra para fazer reconciliação com Ele mesmo, todo mundo. E Cristo nos comissionou para que nós levássemos essa palavra de reconciliação. Dentro da nossa língua, dentro da nossa boca, dentro do nosso coração, na nossa mente, existe uma palavra de reconciliação. Se reconcilie com Jesus. Ele é maravilhoso. Ele quer trazer você. Ele quer resgatar. Ele quer purificar. Ele quer trazer santidade. É fácil? Não é. Mas é a melhor decisão que eu e que você podemos tomar. E é por isso, por esse amor de Deus por nós, a essência do Evangelho dentro de nós, que nós podemos dizer e devemos dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Queria orar com os irmãos para que essa semana seja uma semana que esse Evangelho poderoso se manifeste na sua casa, se manifeste na sua vida, se manifeste sobremaneira no seu trabalho, nas suas metas. Que o poder de Deus comece a envolver todos nós, entendendo que é para a salvação de todo que crê, entendendo que é esse poder que nos levará a, quando chegarmos diante do Senhor no céu, podermos entregar para o Senhor os frutos dignos de arrependimento que geramos enquanto estávamos no governo dele, enquanto estávamos com o poder do Espírito, sendo guiados para Ele mesmo. Vamos orar.